mudança de óculos. Então, boa noite para quem ainda não estava presente, né? Quando nós iniciamos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos tratar hoje sobre a lei de adoração, que faz parte do capítulo das leis morais, né? Então, no item 649, Kardec questiona aos espíritos sobre o sentimento, né? O sentimento nosso em relação a Deus. Se esse sentimento ele é inato ou se ele se constitui à medida que nós evoluímos, ou seja, nós aprendemos durante a nossa trajetória. E os espíritos responderam que o sentimento ele é inato, com a existência de Deus, que diante de sua grandeza e diante das nossas fraquezas, nós nos curvamos diante dele, porque sabemos que ele pode nos proteger. Então nós já nascemos com esse sentimento de adoração. E devido às nossas fragilidades, né, enquanto espírito em desenvolvimento, nós necessitamos de adorarmos alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, nós vamos entender que a adoração, ela não se constituía a Deus como nós entendemos hoje em eras passadas, né? Pela própria necessidade, pela imaturidade e pela fragilidade do ser humano. Então, os nossos amigos espirituais também colocaram para nós de que nenhum povo, durante toda a existência humana, até o presente momento, pode se dizer ateu. Por quê? Porque eles se apegam a algum ser, alguma energia, para que eles se fortaleçam na fé, né, e nas circunstâncias que a própria vida traz para cada um. Então, no livro A Face Eterna do Ser, escrito por André Luiz Peixinho, ele responde praticamente todas as perguntas do livro dos Espíritos em uma linguagem mais próxima de nós. Então, assim, na medida que a gente vai lendo, nós vamos entendendo a existência de Deus e a importância de Deus, tanto quanto essa questão da adoração, do porquê da adoração, voltado para algumas simbologias, né? Então ele questiona, qual é o nosso Deus? Registros históricos mostram que praticamente todos os povos acreditaram na existência de um poder transcendente. Daí constituíram uma descrição dele e estabeleceram regras de convivência. Nós necessitamos dessas regras, nós não vivemos isolados. Então, conforme a necessidade dos povos de antigamente, até nós mesmos atualmente, eles constituíam grupos, comunidades, e ali eles instituíam também regras de convivência, de apoio uns aos outros, e eles adoravam determinadas entidades como ponto de apoio, né? Tudo que transcendia a essa questão da natureza humana, eles passavam a acreditar como uma forma de sustento para eles mesmos. De forma que explicavam a gênese do universo, o significado da vida e da morte, constituíam regras morais para a regulação da vida social. Então vejam que nenhum povo até agora viveram de forma, vamos dizer assim, sem ter um norte, né? Sem terem regras e sem adorar a uma entidade ou alguma coisa que os fortalecessem. As formas de representação da divindade, das crenças, têm variado e evoluído ao longo do tempo. Sabemos que houve época em que se adoravam, se constituíam vários poderes. Existiu a época em que aqueles povos, eles constituíam um certo poder de crença, de adoração,
às pedras, à água, ao céu, à energia da natureza, ao vento. Então tudo para eles poderia se constituir em um Deus. Eles chamavam e eles acreditavam com aquela força que transcendia a força deles, poderia ser, para eles acreditavam que era um Deus. Então eles chamavam, né, e denominavam assim, como Deus. Os vegetais, os animais. Então dependia da forma de vida e de evolução de cada povo. A adoração, ela está na lei natural, porque Kardec questionou, a lei de adoração é natural? E aí os espíritos responderam que sim, que a lei de adoração, ela faz parte, ela já está contida na lei natural, por isso que ela é inata, por isso que nós trazemos já conosco essa questão da adoração, né? Seja qual for o Deus que nós constituímos, mas é uma forma de adoração e de crença. E ela se manifesta conforme a evolução dos povos. Podemos aqui lembrar que na época de Moisés, todos lembram a passagem de Moisés, que ele precisou subir ao Monte Sinai, conversar com Deus, receber ali os 10 mandamentos. E nesse período que ele se distanciou do seu povo, o que aconteceu quando ele retornou? Eles estavam, o povo, né, aquela população estava em festa adorando um bezerro de ouro. Então eles precisavam de alguma coisa para que eles se firmassem, né, firmassem a fé, a esperança, acreditassem em alguma coisa. Recordemos aqui os deuses greco-romanos. E aí, lendo sobre esses deuses, eu pude perceber que da primeira à quarta geração desses povos, eu contei aí para mais de 30 deuses. E eu tenho certeza que na história, que cada um aqui passou, estudou, dentre alguns, nós vamos lembrar agora. Eles chamavam de Deus Gaia, Eros, Nix, Titãs, Oceano, Zeus. Zeus é bem comum, né, no nosso meio. Apolo, Perseu. Então, todos esses, eles denominavam, para ele era um Deus. E cada uma entidade dessa representava um Deus diferente, uma forma de acreditar em alguma coisa. Por exemplo, era o Deus da beleza, outro era o Deus da prosperidade, e assim por diante. Então eles denominavam e eles passavam a acreditar naquele Deus. E aí nós vamos ver, na medida do estudo, que Deus nunca condenou nenhuma dessas crenças, porque o importante era o que vinha do fundo do coração de cada um. Era a intenção pelo qual eles acreditavam. Eles pediam, eles oravam, né? A forma como eles viviam, e não necessariamente o Deus único que nós acreditamos hoje, né, atualmente. Então, os gregos romanos, eles eram povos muito vaidosos, ricos, apaixonados pelas artes. Então, a cada desejo eles atribuíam e criavam os deuses, né? Tivemos também a divindade judaica Jeová, que eles se baseavam muito na questão da autoridade e da justiça. E à medida que o mundo foi evoluindo, que nós fomos evoluindo, nós também conservamos o quê? O paternal poder divino por Cristo. Quando Cristo veio à Terra e nos trouxe vários ensinamentos acerca do seu Pai, né? Modificou muitos ensinamentos da época, falando de um Deus até então desconhecido, esse Deus onipotente, onisciente, né? Que está conosco a todo momento, que nos fortalece, e que por isso ele foi perseguido. Trouxe também para nós toda essa mudança. E aí nós conservamos essa divindade, né? Nós conservamos esses ensinamentos.
Então, alguns exemplos desses períodos de transição que ainda não chegamos e nem chegaremos a uma única adoração. Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. Porque nós temos diversidades também, de cultura, de história. Então, cada povo ainda traz consigo essa diversidade. Então, dificilmente nós vamos chegar num Deus único, né? Que possa realmente adorarmos de uma forma única. Então, cada povo vive em ambientes e culturas diferentes nesse universo. Houve, inclusive, no século XVIII, o surgimento da negação de Deus. Essa época foi uma época muito difícil. Por quê? Porque começou a prevalecer o ateísmo, né? Essa negação, essa ausência da crença em um único Deus. E aí foi difundido na época o pensamento livre. E quando nós deixamos tudo livre, nós sabemos que, obviamente, nós teremos aí várias opiniões. E cada povo começou a constituir, né, o seu Deus, negando esse Deus supremo de amor, de bondade, que é o que realmente Deus espera da gente. Essa divindade espera de todos nós. Na época, como não existiam assim uma evidência, né, empírica da existência de Deus, então o que aconteceu? A ciência começou a tomar de conta. Ela começou a ganhar campo em relação à população, em relação ao ser humano. E com a acessão da ciência, a condição suprema do saber, porque naquela época, né, em século XVIII, a ciência ela prevalecia, porque ela começou, como nós comentei aqui, ganhou campo devido às suas comprovações, os seus estudos. Então, a ciência começou a manipular de tal forma de que Deus não existia, porque não existia uma comprovação empírica de Deus. Mas que a ciência, tudo que ela estudava, ela comprovava, ela exemplificava. Então, era algo mais palpável, né? Vamos dizer assim. Então, foi uma época em que houve uma certa neutralidade, uma negação de Deus, e a ciência se empoderou nessa época. Porém, Deus nunca deixou de existir. Deus sempre esteve e estará conosco em todos os momentos de crise, né? Então, o poder divino entrou em crise com a afirmação que o Deus paternal, ele era descartável no entendimento das leis do cosmos, da vida humana e na construção do bem-estar. Então, nós não precisávamos, nós que eu digo, os povos daquela época, não precisavam de Deus para o seu bem-estar, para a sua evolução, né? Então, tudo voltava para a questão da ciência. Uma onda de materialismo, principalmente nos meios culturais do Ocidente, surgiu fortemente, que é a questão da ciência, tomou de conta de uma forma bastante abrangedora. Este retrospecto nos mostra que a presença divina tem sido na verdade, presente, ela nunca deixou de existir em toda a evolução humana e em todos os convívios humanos. Jamais Deus deixou de existir. Tanto é que na década de 80, 90, Carl Jung, quem aqui não conhece, né? Esse filósofo, esse suíço psicanalista, ele falava o seguinte: chamando ou não, Deus estará presente. Então, se a ciência naquele momento estava tomando de conta, mas isso não significava que Deus não estivesse presente conosco. Deus sempre esteve, mas é porque Deus ele é passivo, é misericordioso e Ele nos criou para a nossa evolução, só que Ele respeita o tempo de cada ser humano.
ele respeita o tempo de evolução de cada espírito, mas sabemos nós que hoje somos movidos por um princípio inteligente, né? Mas Deus sempre respeitou isso e nem por isso ele se ausentou. Ele deixou que a evolução humana fosse se reajustando conforme suas crenças e suas adorações. Vale ressaltar que cada época precisa de um Deus apropriado, conforme o seu tempo, para não cair na descrença, como nós vimos inicialmente. Todo ser humano precisa de algo para até se autossustentar, para se manter, né? Para se autodirigir, nortear a sua própria vida. Então, havia necessidade realmente dessa crença em vários deuses, porque cada um acreditava conforme a sua evolução. Também nos trouxe Teilhard de Chardin. Ele é um estudioso da época, também era um padre jesuíta, e ele acreditava muito nessa presença de Deus. E ele nos disse o seguinte, né, que cada um tinha o seu tempo de evolução e que também essa teoria nos trouxe a concepção do poder divino, criador e evolucionista. Então, Chardin, ele acreditava nessa questão da evolução do ser humano, também na década de 18 e 19. E aí ele já conseguia fazer essa relação entre a ciência e a fé. Então, como a gente vê, Deus nunca se ausentou, sempre intuía, sempre ajudava um ou outro, né, filósofo, psicanalista, psiquiatra, estudioso da época, para trazer novas teorias acerca de Deus, acerca dessa divindade, dessa energia, dessa força superior que sempre esteve presente na humanidade. Portanto, nós passamos por algumas fases, né, segundo o Peixinho. Nós passamos pela fase sensorial, que nos conduziu ao politeísmo, que é essa questão de vários deuses, na crença, na adoração de vários deuses. Passamos e foi necessário, e se precisar será necessário também, né, para que a gente retome a nossa caminhada de uma forma evolutiva. Passamos também pela fase racional, que nos trouxe o dualismo. O dualismo nada foi do que a questão da separação do Deus Criador de sua obra, que foi a negação de Deus vindo aí à tona a existência, o empoderamento, né, da ciência. E temos aí também a fase intuitiva, que acho muito interessante. No meu ponto de vista, nós estamos vivendo essa fase intuitiva, que está nos levando à percepção de um monismo, ou seja, um princípio único, um Deus único, que rege as regras, que rege as leis da natureza do universo. Esse monismo, ele é essencial. Por quê? Porque ele traz essa concepção que transcende a matéria e transcende também o espírito. Então, muito importante, e que resgata aí essa questão do nosso Deus, né? Da crença única. Entendemos, pois, conforme esses relatos, que enquanto não tivermos a experiência plena do divino, que exige pureza de coração, conforme enuncia o texto do Sermão da Montanha, ainda criaremos muitos cultos e pensaremos que eles são a representação de Deus. Então vejam, gente, que tudo recai na nossa evolução, tudo recai na nossa constituição enquanto ser humano, nessa evolução mesmo de podermos lapidar os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, né? De elevarmos o nosso pensamento a Deus, de acreditar nessa força suprema e podermos nos melhorar. É isso
que Deus espera de nós. Essas representações de deuses, de força, de energia, ela vai muito devido à nossa imaturidade ainda, né? Devido às nossas fragilidades enquanto ser humano. E outra também, nós ainda, atualmente, nós ainda tentamos ser o único representante de Deus. Então, quantas vezes nós espíritas, os católicos, os protestantes e tantas outras religiões ainda condenam outras crenças, ainda acham que aquela religião é o que realmente representa Deus, que se aproxima mais de Deus. Então, infelizmente, nós ainda temos essas representações, né? E esse sentimento de representação, eles nos conduz ao quê? A uma atitude de heresia, de falar que o outro, que as ações do outro é uma inverdade, ou seja, a linguagem, o que eles professam é inverdade. E nós também ainda vemos muitas ações demoníacas em relação a outras religiões. Nós mesmos espíritas, quantas pessoas, quantas religiões ainda veem o espiritismo, essa comunicabilidade com os espíritos, como uma forma, uma ação demoníaca, né? Então, nós ainda estamos em evolução. Por isso que nós chegamos a uma denominação única, a um critério único, né, de que é o Deus. E nós sabemos, mas ainda vacilamos na nossa fé e nas nossas concepções. Tudo depende da evolução moral, superação da nossa ignorância em relação à ideia fragmentada de Deus. E aí nós poderemos afirmar, segundo Peixinho, que em Deus estamos, em Deus somos e em Deus nos movemos, né? Nós estamos sempre voltados para Deus, sempre Amém. Estivemos. Amém. O politeísmo mesmo, portanto, que é a crença em mais de um Deus, né, como falamos, deu-se devido à própria evolução do ser humano. Era uma concepção genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Então, tudo aquilo que transcendia a força humana, o que na época o povo dizia? Deus. Eu acredito como um Deus, né? Com relação às manifestações espíritas, o próprio Kardec questionou também os espíritos superiores, né? Será que as manifestações espíritas, elas não contribuíram para essa pluralidade? E aí os espíritos disseram que sim, que contribuiu sim. Porque se existiam várias manifestações espíritas, o que ocorria em relação a muitas pessoas ou a muitos povos? Acreditavam que os espíritos poderiam ser o quê? Deus. Então, alguns denominavam os espíritos, eles como Deus, né? Como nós sabemos que são espíritos. Mas quem não acreditava e quem não conhecia o fenômeno, o real fenômeno, né? Não conhecia todo esse envolvimento e o objetivo, a importância e como se dava, então achava que era um fenômeno extraordinário, né? Que fugia, na verdade, a rotina deles. Então eles também constituíam isso, essa ação, como Deus, né? Deus, na verdade, gente, não tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira. Então a adoração para Deus sempre vai existir, como nós estamos refletindo. E Deus também, Ele não condena nenhuma forma de adoração. Como também Ele não espera de nenhum de nós a questão dos sacrifícios, que o capítulo também traz para nós, né? Os sacrifícios de muito tempo atrás, muitas vezes eles denotavam o quê?
um pedido e até uma troca para Deus em determinada coisa que a gente desejava naquela época. Então sacrificavam às vezes até ser humano, crianças que a gente sabe, seres humanos de modo geral, e sacrificavam também animais. Alguns tinham o hábito ritual de oferecer algo da natureza. E aí Kardec questionou os espíritos. Qual desse sacrifício Deus olhava com mais carinho? Deus aceitava mais? Não nesses termos que eu estou falando dessa forma, né, aqui, né? Mas Kardec questionou e os espíritos superiores responderam que Deus em nenhum momento ele vê os sacrifícios como agradável a ele. O que realmente agrada a Deus é a questão da nossa evolução, é a pureza do coração humano. As guerras santas também naquela época, que eles matavam em nome de Deus, que era para limpar, né, com sangue alguns seres humanos que se diziam inferiores uns aos outros, eles matavam em nome de Deus. E os espíritos também nos dizem que Deus nunca, em momento algum, ele aceita e ele também critica, mas que de alguma forma Deus não vê isso com os bons olhos. Nunca. Já o que Deus deseja de cada um de nós é que nós nos amemos. Amai uns aos outros como Ele nos tem amado. O que Ele espera é que nós possamos evoluir ao ponto de respeitarmos as diversidades culturais, as diversidades dos povos de modo geral que habitam o universo. Mas Deus não espera de nós nenhum sacrifício, de qualquer ordem que seja, né? Então, o que Deus espera é o amor, né, do fundo do coração. O que vale mais é o exemplo do que palavras. Também traz isso para a gente. Por quê? Porque não importa se nós estamos aqui falando, se os padres, os pastores, seja qualquer representação de igreja, de entidade, de instituição, fale em nome de Deus, fale sobre amor, fale sobre caridade, e não existe um exemplo em relação à palavra dada. Não existe um movimento em relação à palavra que representa as ações de Deus. Então, de nada vale. O que vale é o exemplo, é a ação, é o movimento de todas as leis que Deus deixou para reger a humanidade. A comunhão de pensamento, seja de forma individual ou coletiva, também é agradável a Deus. Então não importa se eu estou orando, né, isoladamente, ou se eu estou orando coletivamente. O que importa é a intenção que é colocada nas preces e na elevação de pensamento. Devemos também ter cuidado com a vida contemplativa. O capítulo também nos traz essa questão da vida contemplativa, que não deixa de ser um perigo para nós. Vivemos na inércia. Eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem. Então, de que adianta? Você está ali numa vida contemplativa, na inércia. Você ora, você reza, né, todos os dias, faz as suas preces, faz rosários, frequenta determinadas instituições e só. Então, também não é agradável a Deus, né? Pois Kardec nos alerta. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Ou seja, Deus quer que pensemos nele,
que oremos uns pelos outros, mas ele nos impôs e nós aceitamos regras e responsabilidades para desenvolvermos aqui na terra. Então não podemos ficar de braços cruzados. Eu trouxe para vocês um parágrafo do Livro dos Espíritos que nos remonta sobre essa questão, né, da adoração e da bondade de Deus também. Os Espíritos nos dizem o seguinte: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Então é o quê? É a bondade, é o amor em ação. É a caridade em ação. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Então não importa a forma como eu vou orar. Importa é a intenção pelo qual eu estou orando. E se eu estou movimentando essas preces em prol do outro e de mim mesmo, da minha evolução. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade de tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então Deus é passivo e está esperando a nossa evolução, esperando que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós lemos, né, conforme as suas leis. E Ele traz para nós, através do Livro dos Espíritos, através dos Espíritos superiores, a questão da prece, da riqueza da prece. Então, assim, se nós realmente olharmos e orarmos com o coração, elevando o nosso sentimento com sinceridade, aí sim nós estaremos agradando a Deus. Então, o que os Espíritos superiores nos trazem em relação à prece? Ele nos fala que é agradável a Deus quando ditada do coração. É um ato de adoração. Então, todas as vezes que nós nos recolhermos para adorarmos a Deus, adorarmos uma entidade, né, seja qual for, e se nós estamos realmente colocando a pureza de coração, a sinceridade dos nossos sentimentos naquela prece, com toda certeza é agradável a Deus. Muito, como irmã Dulce nos colocou uma vez, muito vale a ação além da prece, né? Como comentamos há pouco. Para exemplificar a fortaleza, vamos dizer assim, da prece, a necessidade e essa elevação mesmo de sinceridade da prece, eu trouxe para vocês a historinha do tapetinho vermelho. Eu acredito que alguém já tenha escutado, né? Mas assim, a leveza com que nossa irmã Judite orou a Deus. Até escrevi para não perder determinadas palavras tão assim humildes, né, e sinceras que ela colocou para Deus. Então, Judite, tinha uma netinha que há dias estava doente. E por mais que ela cuidasse da netinha, a netinha só piorava. E ela vivia sozinha, né, com essa neta, porque a sua mãe, a mãe da menina, mas o seu esposo haviam falecido. Então ela estava sozinha e era a única pessoa que lhe dava alegria ainda. Como ela não sabia mais o que fazer e nem tinha dinheiro para chamar táxi, né, ou qualquer outro carro para levar até a cidade, o que ela fez? Ela
recolheu a netinha lá na cama, fechou a porta e saiu. E foi caminhando até a cidade. Chegando lá no hospital, ela conversou com os atendentes do hospital, falou, relatou o que se passava com a neta e o que eles disseram? Infelizmente, os médicos não podem ir até sua casa. Você tem que trazer sua neta até o hospital. E aí ela tristemente saiu, ficou desesperada, não sabia o que fazer, mas saiu caminhando até que encontrou uma igreja, viu muitas pessoas ali numa atitude de adoração, entrou, ouviu as pessoas que ali estavam e num ato espontâneo ela também se ajoelhou e começou a orar, dizendo o seguinte: Oi, Senhor, sou eu, a Judite. Olha, Deus, eu gostaria que o Senhor fosse lá em casa para curar minha netinha. Por favor, anote o meu endereço, Alameda das Oliveiras, número 3. Não tem erro, Deus. É só o Senhor seguir o caminho da terra batida. E quando passar a ponte do riacho, o Senhor pega a terceira estradinha de terra, passa pela venda do Senhor Luiz e minha casa é a última, é o último barraquinho. Ah, Deus, eu tranquei a porta e deixei a chave debaixo do tapete vermelho. Então, por favor, vá até lá em casa e cure minha netinha. Ah, tem outra coisa. Quando o senhor sair, por favor, não esqueça de deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, porque eu não tenho como entrar quando eu chegar. E aí, ela agradeceu. Lógico que as pessoas que estavam ao redor, o que fizeram? Sorriram dela, né? Como é que uma pessoa nessa idade reza dessa forma para Deus? Será que não reconhece, não sabe quem é Deus? Então, houve aí esse zum, zum, zum. Mas ela não se constrangeu, agradeceu aquele momento e saiu. Ao chegar em casa, que ela abriu a porta, sua netinha estava de pé. E aí a netinha veio toda feliz abraçar e aí falou para sua vozinha: Vó, veio uma pessoa aqui e ela me curou. Era um homem tão bonito, estava de roupas branquinhas, branquinhas. E ele deixou somente um recado para a senhora, que ele achou o endereço muito fácil. E seguiu como a senhora disse para ele. E mais, ele também ia deixar a chave debaixo do tapete, conforme a senhora pediu. E aí, nós vemos, nessa simples prece humilde de uma senhora, a verdadeira prece. O verdadeiro amor que foi expresso ali em pedido de misericórdia. Ela não escolheu palavras, ela não fez nenhuma prece de rosário. O que ela fez foi abrir o seu coração de uma forma bastante espontânea. E aí, por meio da prece espontânea, podemos nos unir à espiritualidade superior, minimizar nossos sofrimentos, acalmar o outro, porque através da prece nós podemos minimizar, às vezes, o sofrimento de pessoas que estão longe, conforme a força do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, a prece pode ser feita sim por outras pessoas, pode ser feita sim para os espíritos desencarnados, né? Nós podemos auxiliar não só a nós, mas ao nosso próximo através da prece. E para nós encerrarmos, eu trouxe do livro Divina Esperança, psicografado por Elzio Ferreira de Souza. Ele escreveu o seguinte para nós: o que ia dizer não pôde ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Só luz,
somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Sem alto e sem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim, Deus, somente Deus. E que nós saibamos realmente elevar o nosso pensamento e compreender Deus dentro do nosso coração. Boa noite a todos. Nós vamos então encerrar com a prece, pedindo a nossa irmã Márcia que venha fazer a prece final para nós. E logo em seguida nós teremos a prática do passe. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos.